Olá, bem-vindos à Meliana Week. Hoje é o terceiro dia da Meliana Week. Então você que é lojista, fica ligado que durante essa semana a gente está com prazo especial de pagamento. Entre em contato pelo e-mail, pelo WhatsApp, ou liga pra gente e se informe, tá? Hoje a gente tem uma convidada especial, que é a Luciana Camba. Ela é nossa decoradora. Ela que decora e faz as vitrines da Meliana em todas as feiras. E ela tem um dom especial de transformar as vitrines e contar uma história. Então hoje ela é nossa convidada especial e ela vai dar algumas dicas e mostrar aqui no nosso showroom algumas coisas na prática para você aplicar na sua loja. Bem-vinda, Luciana. Olá, bom dia. Muito agradecida com o convite. Eu já trabalho com a Meliana, já tem 5 a 6 anos a gente trabalha. E foram 12 feiras de arrumagens, 5 já de casa, fizemos salão de gramado também. E assim, é muito inspirador. As pessoas acreditaram em mim. Eu tô na Meliana por esse tempo. E assim, eu cheguei na Meliana, né? Como que eu cheguei na Meliana? Acho que rapidinho a gente falar sobre isso. A pessoa que fazia esse trabalho não estava mais aqui, e aí eu fui mostrar o meu trabalho para as proprietárias, para a Kátia e para a Verônica. E elas gostaram, não sei o que, só que eu nunca tinha montado uma feira, né? Nunca tinha participado de uma feira, como fazer a feira, não sei o que. Elas acreditaram. A primeira feira que a gente montou foram 320 metros de estande. E assim, eu estou falando um pouco disso também, porque as coisas são bem ligadinhas, né? Quando você vai montar alguma coisa, que você vai montar uma vitrine, ousadia, pensar diferente, você pode fazer, você pode criar. O ato de criação é uma coisa muito mais que traz a sua história, né? Então, assim, quanto mais coisas diferentes, né, que a gente faz na vida, mais interessante a sua história fica mais legal. Uma dúvida que eu acho que muita gente tem, né? Vamos fazer a vitrine, é muito interessante a vitrine ir mudando, né? Da onde você tira as ideias? Assim, claro, tem as datas comemorativas, mas da onde é que vem essa inspiração para contar essa história, por exemplo? Ou da onde que vem essa inspiração, assim, de elementos, cores? Como é que funciona? Vamos lá, para a gente montar uma vitrine, porque o que é uma vitrine? Uma vitrine é um ambiente que você vai trazer para sua loja. Você pode trazer ela segmentada ou você pode contar uma grande história. Nesse caso, em particular, eu montei essa vitrine partindo de um container novo que chegou. Então, chegou um container, as novidades. Essa é a vitrine principal do showroom da Meliana. Se vocês quiserem mostrar um pouco como é. Mostra um pouco. Então, aí assim, vamos lá. Quando a gente monta uma vitrine, a gente vê se há necessidade de fundo. Acho que uma das primeiras coisas é a iluminação, fundo. Vamos falar um pouquinho de fundo, tá? O fundo é muito interessante porque você não exclui o que está atrás. Aqui nós estamos no meio do showroom, então houve a necessidade de eu querer que isso aqui aparecesse mais do que o que está lá atrás, tá? E aí assim, mas também não havia necessidade de tapar tudo. Então, olha, eu criei metade mais ou menos, entendeu? Ou seja, aqui eu boto os arranjos. Tudo que está mais aqui na frente, a maioria das coisas são novidades. Olha que escândalo que chegou esse arranjo que foi feito em folhas, com bromélias. Aí, por exemplo, nessa criação aqui, eu queria colocar elementos pendentes. Não usei o arranjo tão alto, porque eu vim de cima. Essa planta que eles trouxeram é extremamente natural. Se você puder chegar pertinho, todas as duas. E aí eu queria que elas estivessem aqui também
Uma outra coisa interessante de ter em vitrine é o movimento. Conversando com a Verônica, quando você monta uma vitrine, se você consegue ter alguma coisa que se movimente, chama muita atenção. Vamos voltar aqui para a vitrine. A altura, como é que funciona? Assim, é interessante ter várias alturas diferentes? Com certeza, isso mesmo. Se a gente começar de lá, tá vendo? Vamos botar só o material usado, né? Nós começamos com um cachepô forrado com madeiras de demolição em outros tamanhos, tá vendo? Daí aqui, o que eu precisava? Que subisse de novo. Então, um grande vaso e eu trouxe a lirata. Essa lirata está uma graça. Olha que linda a composição da lirata. E aí eu estendi a vitrine até a última planta. Coisas que a gente pode... Aí, vamos. Alguns objetos já tinham, que não vieram no container, certo? Então, e a gente precisava de usar os dois. Uma coisa que a gente pode usar na vitrine, que é muito interessante, são as cores. Procure agrupar as cores. Né? Então, legal, assim, eu queria trazer como tema meio budista, uma coisa mais como tem aqui, tá vendo? Uma coisa meio zen. E aí você consegue fazer um recanto, tá? Então, ou seja, tem os Budas. Se você descer, olha o espetáculo que tá essa bromélia. Tá vendo? Então, aí trouxe todo o canto com os verdes. E essas técnicas, elas podem ser aplicadas ao longo da loja também, né? E, por exemplo, uma loja de móveis, por exemplo, que às vezes os móveis eles não são trocados tão frequentemente, né? Sim. Como é que ele pode dar uma cara nova para a loja ficar diferente a cada semana? Você trocando os adornos, você trocando as pontas. Então, vamos supor, você tem uma loja em que o elemento principal, a sua maior venda seja os móveis. Né? São lindos os seus móveis, mas como hoje a gente está trazendo muito a loja, né, para casa, né? Toda loja de decoração hoje que a gente tem entrado, que está decorando, é como se fosse um pedacinho da sua casa que você leva. Quando você faz isso, quando você cria ambientes dentro da sua loja, há necessidade de plantas, há necessidade de uns adornos diferentes, né? Então, é muito importante, quando você montar uma vitrine ou quando você montar os ambientes da sua loja, você trazer, não há necessidade, isso aqui é um showroom, né? Então, ou seja, eu preciso mostrar todos os elementos que a Meliana tem, que são uma quantidade gigantesca de produtos. Então, ou seja, eu preciso usá-los juntos, né? Eu preciso ter uma decoração um pouco menos minimalista. Sim, e por exemplo, num showroom eu acho que tem que mostrar a quantidade, e numa loja, por exemplo, às vezes a vitrine pode ser lançamento, pode ter um tema, ou pode ter uma amostra que vai incentivar a pessoa a entrar na loja para ver toda a história que está contando lá dentro, né? Acho que é mais ou menos isso. Tem uma outra vitrine aqui do lado que eu adoro, a gente pode mostrar e focar um pouquinho da tua inspiração, como é que foi? Claro. Essa vitrine também aqui é bem zen, ela é cheia de Budas. Como é que foi, assim, a inspiração, como é que Uma coisa que eu acho que a gente pode, se vocês perceberem, depois a imagem poder mostrar o fundo dessa parede, num tom terracota, meio laranja, meio coisa, e na outra vitrine, na que a gente estava, o fundo é um fundo meio azulado, tá? Então, ou seja, esses fazem parte da mesma entrada do showroom. Do mesmo ambiente, do mesmo ambiente do showroom. Então, uma das coisas que eu sempre falo é a gente perceber as cores, as formas. Então, é assim, se você percebeu, por exemplo, o pôr do sol, o
quer coisa mais linda do que um pôr do sol? Quais são as cores usadas no pôr do sol? O pôr do sol, ele tem esse alaranjado e ele vai num cinza, num azulado, um azul mais escuro. E o azul e o laranja são cores complementares, né? Na roda das cores, são cores complementares. Então, procura, quando você for fazer, montar a sua vitrine, montar a sua loja, você usar dessas cores. Como você pode ver isso, além, por exemplo, de um pôr do sol? Paisagens podem ser não, inspirações, revistas lindas que tem de decoração. Percebam as cores. E aí a gente consegue fazer, montar. Aí o que eu fiz? Se você perceber nessa vitrine, tem uns pontos do laranja. Tá vendo? Então, quando você monta, você olha o particular e abre para o geral. Tá? Aí aqui, o que eu fiz? As bases todas e os elementos são acinzentados. Se você perceber, tá vendo? Os pontos são acinzentados. Então, quanto mais você usar, né? Você lê um pouco sobre teoria das cores também, é muito interessante, né? Viagens suas, tenta trazer as coisas que você tem, né, para poder aplicar. Talvez no verão uma sensação de vitrine que traga mais frescor, no inverno uma coisa mais calorosa, com cores mais quentes. Legal. É legal fazer esse oposto. A gente estava conversando um pouquinho antes da live sobre organização da loja, limpeza dos produtos, aroma, essa sensação, essa atmosfera que abraça, né? Então, vamos lá. Eu acho, para mim, a primeira coisa que é muito importante para a gente conseguir um clima gostoso é a iluminação. Vamos começar pela iluminação. Se vocês olharem, filmarem, por favor, aquele arranjo, olha a iluminação em cima dele. O que seria desse arranjo sem esse foco? Eu não queria tanto que o Buda aparecesse. A proposta dessa vitrine era a maior presença desse tipo de arranjo. Então, iluminação é uma coisa extremamente importante na decoração. Uma outra coisa que a gente pode falar aqui também é o aroma. O aroma é o perfume do lugar que a gente vai. O perfume do lugar que a gente vai, quando ele é específico, né? Quando a gente chega e identifica aquele lugar com o perfume, é maravilhoso. Aquilo fica como memória da gente, né? Então, contar um caso rápido aqui que eu achei que foi bem interessante. Nesse salão que a gente fez em Gramado, a gente, primeira vez, a empresa nunca tinha ido para essa feira. E aí, como chegar? Como chegar num lugar que a gente não era acostumado, tinha um representante, vendia as coisas, mas a gente não tinha um porto, né? Não tinham conhecidos tantos em Gramados ou arredores. Então, o que a gente pensou? Nós fizemos a feira, era numa data, aí o que eu fiz? Um dia antes, nós procuramos todos os decoradores, as lojas de decoração, para criar um mimo, para criar alguma coisa em que as pessoas lembrassem da Meliana. Era um convite para que aquela pessoa que não nos conhecia pudesse ir. E o perfume fez um sucesso. Graças a Deus, aqui na loja não está terminado. A gente ainda está desenvolvendo até chegar, porque tem que chegar. Spoiler, então, que está acontecendo agora. Legal. Aí fizemos, eu acho assim. E aí, por exemplo, na sua loja, você pode ter como venda ou como um presente para aquelas pessoas que passaram, que gostaram do aroma, e você dá um brinde para a pessoa que veio comprar.
Eu acho muito interessante. É uma forma das pessoas lembrarem da tua loja, mas não numa forma tão direta, mostrando um logo, né, por exemplo. Assim, é mostrando uma coisa mais que vem do sentimento, né? Legal, legal. E quanto à organização, limpeza, o que você acha, assim, isso pela experiência do cliente, né? Percepção que ele tem quando ele entra dentro de uma loja. Você quer coisa mais desagradável quando você chega numa loja, até a gente estava comentando um pouco antes, numa loja nova e coisa, o casaco estava cheio de poeira. Linda, uma loja linda. Você já imaginou você chegar, seu cliente vai ver as peças e as peças estão sujas, desorganizadas, estão amassadas, estão com pó. Então, assim, esse cuidado é muito importante. Eu acho que as vitrines, quanto mais elas estiverem organizadas, mais limpas, mais o cliente vai se sentir. Uma outra coisa, Luana, que eu vou sair um pouco de novo, uma coisa mas que eu pensei. Dá uma olhada nessa vitrine, por favor. Olha como as plantas se assemelham aos naturais. E aí, como eu trabalho há muitos anos, né, com decoração, eu trabalho com artes plásticas, não sei o quê, uma coisa que eu percebi é que as plantas, mesmo artificiais, elas têm o poder de trazer, porque assim, quando você tem uma planta natural no lugar, é maravilhoso. Ela tem a energia dela, ela tem o vigor. Eu gosto muito da minha casa, eu tenho muitas plantas naturais. Mas olha para isso, a sensação de frescor fica mesmo com a planta artificial, com a planta permanente. Só a forma dela é a cor. Exatamente. Por exemplo, se você uma escada, embaixo de uma escada, é muito difícil você conseguir ter uma planta natural, por exemplo, né? Você fazer um belo jardim com plantas, com agaves, com agaves, traz para você. Desculpa, porque uma pessoa falou aqui e desconcentrou um bocadinho, não tem problema não. Então, assim, as agaves, né, para você montar um jardim, no caso que eu estava falando, embaixo de uma escada, olha que perfeito. Você miscue junto com os budas, olha aquele cachorrinho que lindo. Então, e isso não precisa ser só o verde. Se você mostrar esse jardim vertical, olha ali, colorido, com plantas, que foi um dos jeitos que eu encontrei aqui na Meliana, de trabalhar como se fosse uns quadros vendedores, uma coisa, mas de forma diferente, né? Com essas pipetas, desculpa, esses tubos de ensaio. Olha que barato que ficou, porque isso se torna um jardim vertical. Né? São duas formas de visualizar o produto diferente. É ele junto aqui na vitrine, com outras coisas formando o ambiente. E aqui também é outra forma de visualizar cada produto separado, né? A pessoa também pode fazer a composição que ela quiser. Isso. E assim, de qualquer maneira, essas plantas, nós sabemos que elas são artificiais, mas essas plantas trazem pra gente aquele diferencial de uma planta natural, de uma planta num determinado lugar. Sim. Entendeu? E isso os meus clientes, tanto de decoração, artes plásticas, não sei o que, ou os lojistas, as lojas que eu já fiz, eles têm essa sensação também. Elas colocadas no lugar certo, elas dão a impressão da naturalidade. Só a presença delas, eu já acho que legal. E tem mais alguma dica que você queira dar antes da gente finalizar? Alguma coisa aqui algum ambiente aqui do showroom? Eu acho que ao longo dessa semana a gente vai mostrar todos os ambientes que foram feitos pela Luciana aqui. Um cantinho mais lindo que o outro, mas não sei se você queria mostrar alguma coisa em especial. Por exemplo, que a gente não falou muito aqui, e que eu uso bastante, um jardim vertical. Olha uma montagem. Esse espaço é um espaço pequenino, um espaçozinho de passagem, mas que a gente precisou, que eu queria, né, dar um charme nele. Então, assim, um pequeno quadro
olha a composição diferente de plantas, não há necessidade de você manter as plantas todas, como é que eu vou dizer, a repetição é muito importante, mas você pode usar variedade, entendeu o que eu fiz? Esse grande também que a gente fez, olha, então assim, você montar e você ter a criatividade de começar a usar, né, essas plantas, é você fazer. Você monta uma, não, peraí, essa não fica muito legal, mas essa fica mais interessante, né? É testar. Quando você vê, o negócio flui. Tá fluindo. Eu sempre falei para as minhas alunas, né, que eu também dou aula, e assim, não espere que o negócio esteja pronto. A gente pode até mais ou menos traçar, mas pode ser que aquilo ali não seja daquela maneira. Às vezes uma pincelada a mais, e o negócio fica mais bonito ainda. Legal. Entendeu? Então é de você deixar... Pegar os produtos da loja, ir montando e testando e olha. Eu acho que é muito do exercício do olhar, né? E aí a gente olha, ajeita, de repente na outra semana inverte as coisas de lugares, o negócio é movimento também, né? Exatamente, Luana. Quanto mais movimento você fizer, conversando com Verônica mesmo, o showroom, a gente levou um tempinho para voltar a mexer nele, e ela estava comentando como que de uma mudança de lugares e criar alguma coisa, mexer nas cores da parede, como que o negócio... E assim, não só no showroom, né? Não só no que aconteceu. É impressionante como é que flui, porque as fotos foram, as lives que você está fazendo, entendeu? E hoje, com a pandemia, a gente tem tido uma dificuldade maior de sair, né? De coisa, e as pessoas estão se adaptando a esse novo... Essa nova era. Alguns levaram a sua loja para o virtual, que é uma coisa interessante, ou seja, a gente está aprendendo. Claro, eu já vi por aí também vitrines com o tema home office, né? Com coisas para o home office. Para o home office, dar um exatamente, charme, que é o que muita gente agora está... E os escritórios também estão, às vezes, rotacionando pessoas ou muito fechados, então a planta permanente, eu acho que ela cabe muito bem em escritórios, ar-condicionado. Ela consegue trazer um frescor. Deixa eu te pedir de novo, por favor, Raquel, dá uma filmada nesse chorão. Esse chorão, o caule dele é natural. Olha como essa planta, numa sala, da sua loja, num sofá, olha que espetáculo que ela fica. É linda mesmo. Né? Dá até vontade de molhar, mas não pode, eu sei. Então deixa eu contar umas coisas assim. Várias. Eu já fiz muitos quadros. Às vezes eu uso assim, umas caixas de madeira, não sei o quê, no quadro. A funcionária da casa molha. Mas isso não aconteceu uma nem duas vezes, não, várias vezes. Luciano estufou. Porque a madeira MDF, ele estufa, né? Mas ele estufou, Luciano só corre. Porque molhou por pensar que é natural. Né? Isso é muito bacana. Legal. Então tem alguma pergunta aí do pessoal que está ao vivo ou tá tranquilo? Então, lembrando, não sei se você quer falar mais alguma coisa, a gente pode finalizar. Quem tiver dúvida e quiser entrar em contato através do nosso Instagram ou ligar, a Luciana pode responder depois alguma dúvida, tá? Específica. E hoje, lembrando que hoje às 13 horas da tarde vai ter um tour virtual pelas árvores, a gente vai mostrar cada árvore, a gente vai estar do lado da árvore, então vocês vão poder ter noção do tamanho delas, que eu acho que nas fotos do site, às vezes ela não mostra todo o potencial. A gente vai mostrar uma a uma, e às 15 horas a gente vai ter um workshop de como fixar a árvore no vaso, porque a gente sabe também que muita gente recebe nas suas lojas o vaso e depois não tem muita técnica de fixar. Então a gente vai ensinar, é super fácil. E amanhã também a gente vai ter programação de tour pelas flores, também a gente vai mostrar uma a uma. A gente não vai conseguir mostrar todas numa live só porque é muita quantidade, mas a gente vai mostrar as mais legais e as que estão mais em alta no momento. E também vamos fazer um tour pelos objetos de decoração amanhã, tá bom? Então fiquem ligados na Meliana Week, que ainda tem muita coisa para acontecer. Obrigada, Luciana. Minha querida, o Brasil foi bem. Obrigada.